É impossível ser mulher sem o feminismo. Essa semana foi muito marcante para a história do movimento feminista brasileiro. Independente das ramificações do movimento, todo mundo parou a sua vida para clamar que estupro culposo não existe. Gritar o óbvio nunca foi tão importante, porque infelizmente não é óbvio para a justiça brasileira. Não é óbvio para os juízes, homens majoritariamente brancos, que estão na posição de atribuir as devidas penalidades, o que configura um estupro e porque ele não pode ocorrer sem a intenção de que ele ocorra. Mas esse não é um episódio para explicar nenhuma dessas questões. Eu não queria entrar tanto assim nesse tópico do momento. Eu queria contar algo mais pessoal que eu me peguei pensando no chuveiro essa semana e eu achei que valia a pena compartilhar. Então, se alguém me perguntasse se eu já sofri assédio, eu não saberia por onde começar a resposta. Assédio é uma coisa cotidiana, infelizmente. 2 passos na rua e você percebe que tem homens olhando para o seu corpo enquanto você anda. Eu em pé numa parada de ônibus e eu sei que a qualquer momento vai acontecer uma buzina indiscreta aí pra mim. Assédio também vem não só desses homens aleatórios na rua. Vem também de amigos em festas, vem dos amigos dos nossos pais que não sabem os limites de uma conversa com mulheres mais novas. Vem de colegas de trabalho, colegas de faculdade, ficantes e de qualquer lugar. Eu me lembro de sofrer assédios desde bem nova. Eu me lembro de conversas bizarras, de contatos bizarros, e eu me lembro de ser algo muito recorrente e de ter homens me tratando dessa maneira inadequada todos os dias, assim, desde criança. Na adolescência continuou sendo assim. E agora, enquanto adulta, também continua sendo. A diferença é que agora eu geralmente costumo reagir na medida do possível. Então, eu fui crescendo com essa recorrência de assédios e, ao mesmo tempo, eu fui achando que eu era o problema. Que eu atraía homens problema. Eu era o imã de situações escrotas. E aí, o que eu fiz diante disso? Eu comecei a me fechar mais. Eu comecei a tentar me tornar o que eu achava na época, que era ser uma menina ou uma mulher de respeito, né? Eu lembro claramente de tomar a decisão de não vestir certas roupas, não usar brincos grandes, de parar de usar maquiagem, de não ouvir música pop. Porque eu queria que, quando os homens olhassem para mim, eles achassem que eu era uma menina de respeito. E, portanto, eles não mexeriam comigo. Essa era a lógica de a mulher ter que se dar ao respeito. Estava acontecendo comigo entre 9 e mais ou menos 13 anos. Eu não sei mais ou menos. O que é interessante disso é que eu desenvolvi uma coisa que eu vou chamar de misoginia mesmo. Eu era misógina. Então, meninas dançando funk, putas. Meninas com brinco de argolas grandes, putas. Meninas de short jeans curto, putas. Meninas com maquiagem. E assim por diante. Eu julgava demais, eu condenava qualquer colega da escola, qualquer mulher que eu via fazendo essas coisas que eu achava que eu não devia fazer. Eu era quase uma incel. Na época eu era super rockista, curtia Rock Wings, eu ouvia Kiss, eu lia Fernando Pessoa, eu vivia a minha fanfic pessoal de garota incompreendida e sei lá o quê. Eu via muitos filmes também com uns enredos que só me faziam achar que eu era esse tipo de protagonista na minha vida. Mas eu era, na verdade, bem escrota. Eu condenava mulheres, eu odiava feminilidade, pensando no conceito binário da coisa. Ao mesmo tempo, eu era muito tímida, então eu guardava muita raiva pra mim. Era muito louco isso. Eu nunca confrontava ninguém, nunca brigava com ninguém, nunca xingava ninguém pessoalmente, verbalmente. Mas eu morria por dentro. Aos poucos, com a ajuda dos meus lindos amigos maravilhosos, eu fui tendo menos medo de ser eu mesma, de arriscar muitas coisas. E aí começou essa minha fase de dançar nas festas, ouvir outras músicas, não ser tão... tentar ser tão nerd.
E aí eu fui me tornando o que eu sou agora. Muitos anos desse processo. Hoje eu consigo enxergar como eu tinha esse pensamento misógino. Como eu condenava a feminilidade e como eu insistia em ser a diferentona. E só nessa semana, esta semana de agora, com todas essas discussões sobre a existência da mulher e com aquele advogado escroto tentando usar fotos da Mariana Ferrer, que eu entendo que esse meu problema com a feminilidade veio da minha frustração de desde sempre. Eu frustro a mulher que tem dentro de mim porque eu tenho medo de homens e do que eles podem fazer comigo. A minha vida toda foi isso, e eu sei que todas as mulheres passaram por isso também em alguma proporção. Todo o meu desenrolar pessoal para me aceitar e me amar e abraçar a minha feminilidade e parar de odiar outras mulheres foi porque homens inseriram na minha cabeça que eu devia servir a um molde, a um perfil que me fizesse não merecedora de assédios, de cantadas, de situações problemáticas que eu experienciei. Mas então, é importante dizer que, inclusive, nenhum desses esforços para me adaptar a esse suposto molde, a esse suposto critério, que seria ser uma mulher que se dá ao respeito, nada disso nunca foi suficiente para impedir homens de me assediar também. Continuou a mesma merda e eu só achei que eu não estava tentando o suficiente, ou que a minha roupa era isso demais, tinha cores fortes demais em mim, ou eu falava demais, eu chamava atenção demais, eu tentava demais, eu era não sei o que demais. E aí foi muito demorado para eu sacar que o problema não estava em mim, eu não estava sendo nada demais. O problema está na cultura do estupro, na cultura de normalizar homens se sentindo livres para tratar mulheres da forma que eles quiserem. Desde o olhar mais torto, mais nojento, mas que a gente sabe que é mal intencionado, até a morte de uma mulher. Outra coisa que eu queria brevemente comentar é que eu fui católica, né? Eu frequentei a igreja e existe essa ideia de que mulheres espiritualizadas, mulheres abençoadas, atraem homens desviados dos caminhos do Senhor. E eu ouvia bastante na catequese que meninas amadurecem mais cedo do que os meninos. Então, elas devem se preocupar em cuidar do próprio corpo mais cedo e mais intensamente do que eles. E cuidar do próprio corpo significava censurar a sexualidade das mulheres. E as mulheres deveriam evitar atiçar os homens de qualquer maneira. Pois é, a religião só colocou mais coisas assim na minha cabeça sobre o que uma mulher deveria ser. E, na verdade, eu só consegui me desgarrar totalmente dos vínculos com a igreja há pouco tempo. Então, eu ainda lido com muito terrorismo pessoal de culpa cristã por ser mulher. Por existir como eu existo, por escolher o que eu escolho, por usar a roupa que eu uso, o piercing, a música que eu ouço, o jeito que eu danço, o palavrão que eu falo, ou a pessoa que eu namoro. Enfim, é impossível ser mulher sem o feminismo. É impossível existir e ter a sua liberdade pessoal, ter a sua vida, ter a sua segurança sem o feminismo. Eu acho muito importante que toda essa informação das redes sociais sirva para alertar mais meninas, mais mulheres, mais pais e mães, mais pessoas de que existe um patriarcado matando mulheres. Existe uma herança ruim de comportamentos machistas, de assédios sexuais, de violências físicas, morais, psicológicas, e de que é importante ouvir das mulheres, pelo menos das poucas que conseguem reunir forças para expor e denunciar homens. Onde é que está acontecendo o problema? É importante ouvir dessas mulheres onde é que está o problema. Onde é que está o estupro? Onde é que está o assédio? Então, é impossível ser mulher sem o feminismo. Claro que essa é uma perspectiva de uma mulher cis,
mas eu não consegui. Essa foi a minha experiência pessoal, então é tudo que eu consigo expressar. Então, muito obrigada.